Bolsonarista de carteirinha, como se define, o vereador Lucas Pavanato, do PL, apresentou três projetos de lei contra pessoas transgêneras em um intervalo de apenas 3 dias. Se continuar nesse ritmo, até o final de 2025, teremos mais de 300 projetos que ferem a dignidade das pessoas e que removem direitos humanos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui no Meteoro com a nossa querida Daiane Oliveira. Bora lá. Dai, vamos lá. A gente está falando aí do vereador mais votado do país, Lucas Pavanato, que já está mostrando ao que veio, né? Pois é, ele e Nicolas Ferreira correndo a 30 quilômetros por hora, não sei quem baixa mais rápido, sabe? A 300 quilômetros por hora, perdão. E aí, qual é a dinâmica, né, de uma pessoa como Pavanato? Ele resolve que nos primeiros 15, né, dias de mandato ali, ele já tem que demarcar um território, que é que ele resolve fazer. Ele começa a pensar em projetos, certamente com a sua equipe. E em 3 dias, 3 projetos que já são encaminhados são projetos que vêm ferir a dignidade humana, que vêm contra o direito das pessoas, né? E nisso, ele elegeu aí a população trans como seu alvo principal, pelo menos nesse momento, mas eu acredito até que vai se estender um pouquinho mais. Vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria que já pontua, inclusive, quais são esses projetos e prestem muita atenção, porque é de uma linha de desumanidade, sabe, de uma falta de qualquer tipo de empatia, amor com qualquer pessoa. E tem até um questionamento, a gente está trazendo aí uma matéria que vai se dar o UOL, e tem um comentário que é bem interessante, que é o seguinte, né? Quem protege a população desse vereador? Eu acho que é o principal ponto. Quem nos protege de um vereador como esse? Por favor, Sofia. Bora lá. Aí, pronto, agora sim. Professor, hoje a reportagem mais lida da nossa página, neste momento, inclusive, tem a ver com um discurso da direita que conseguiu uma ampla vitória. Esse é o vereador mais votado na cidade de São Paulo. Ele que assumiu agora, no início de janeiro, ele acaba de fazer a proposta ali, 3 projetos de lei que foram apresentados pelo vereador Lucas Pavanato, do PL, 15 dias após a sua posse, 3 projetos de lei contra pessoas transgênero. As propostas foram protocoladas em um intervalo de 3 dias. Dos 7 projetos apresentados pelo vereador até agora, 3 são contra pessoas trans. As propostas foram protocoladas nos dias 7, 8 e 9. Para que sejam transformados em lei, eles precisam passar por análise nas comissões da Câmara Municipal, claro, e depois vão ser votados a plenário. E aí depois vão para a sanção do prefeito. E várias pessoas ouvidas aqui pela nossa reportagem avaliam que as propostas são inconstitucionais, né? Advogados, ativistas que foram consultados pelo UOL dizem que esses projetos discriminam e também desumanizam pessoas trans. Pavanato foi vereador mais votado nas eleições municipais, teve 161 mil votos, é bolsonarista de carteirinha, como ele mesmo se define, é de extrema-direita, tem 26 anos e ganhou muita fama nas redes sociais com publicações de vídeos sobre políticas. Entre esses projetos que ele apresentou, um deles, por exemplo, é para impedir que pessoas trans participem de competições esportivas em categorias que não correspondem aos sexos de seu nascimento. O segundo projeto prevê que hospitais e clínicas sejam proibidos de financiar ou realizar tratamentos hormonais e cirurgias. E tem também um outro projeto que foi protocolado com o título Criança Trans Não Existe. O que a gente pode aí fazer a análise do futuro, né? A gente sabe que a Câmara Municipal de São Paulo também está mais conservadora e um vereador como esse, a voz que ele tem na sociedade, o impacto disso, mesmo que sejam inconstitucionais, esses projetos eles acabam trazendo um reflexo na sociedade. Como é que o senhor analisa isso, professor? Olha, Fabíola, eu diria duas coisas. A primeira delas, um fenômeno como esse, desse vereador, mostra muito claramente que rede social tem lado. Rede social tem lado político. Rede social não é neutra. É uma modalidade de comunicação, um jeito
jeito de comunicar, é um tipo de organização de impacto, de informação, que já é naturalmente adaptado a um tipo de personalidade autoritária, certo? Como é a personalidade da extrema-direita. Eu insisti. Isso, só fazendo um comentário aqui, que ele está falando, isso é uma coisa que a Letícia Cesarino, que é uma pesquisadora respeitadíssima aqui no Brasil, já fala há bastante tempo, né, sobre como as redes sociais são feitas pela extrema-direita para a extrema-direita. Isso não quer dizer que a gente não deva tentar ocupar elas, mas sim, elas têm lado, e agora isso está ainda mais escrachado, né? O Musk já deixou bem claro isso, e agora o Zuckerberg está deixando bem claro isso. A gente tem que se atentar. Vamos continuar. Insistiria muito nesse aspecto. A gente aceitou por muito tempo essa ideia de que não, rede social é só mais um instrumento entre outros. Não, não é mais um instrumento entre outros. Ele impõe toda uma gramática, toda uma forma de se expressar, toda uma forma de aparecer, toda uma ideia de impacto, toda uma ideia de provocação, certo? Que lhe é natural, porque senão você não tem atenção dentro desse meio. Isso é natural a um certo tipo de personalidade autoritária, certo? Que é a própria da extrema-direita. Por isso que eles se dão muito melhor nesse campo. A gente deveria ter entendido isso. Um pouco de crítica de mídia teria funcionado nesse momento, teria sido útil nesse momento. Isso por um lado. Por outro lado, sobre a questão das propostas contra a comunidade trans, veja, normalmente essas pessoas fazem esse tipo de proposta sem querer saber se vai ser aprovado ou não, porque essa não é a questão central. A questão central é, ele mobiliza a sua base fazendo esse tipo de discussão. Ele organiza a agenda política. Ele vai obrigar a gente a ficar discutindo isso a todo momento. Né? Quer dizer, ele vai pautar a agenda. E é essa a função central, pautar a agenda. E é claro, dentro dessa maneira de pautar a agenda, eles se servem do pânico moral, da ideia do pânico moral. Não, tem uma catástrofe trans que nos espera. O seu filho vão colocar o humano no seu filho quando você menos espera. E todo esse tipo de coisa. Ou seja, é importante mobilizar este pânico. Eles são gestores do pânico social. A extrema-direita, ela cresce nessa dinâmica. E aí, é claro, dentro dessa dinâmica, você tem que saber lutar contra esse tipo de pânico social. Agora, eles alimentam esse pânico social, entre outras coisas, porque é um elemento fundamental para que a sua própria base continue numa mobilização contínua. Vamos lá, tem bastante coisa para falar sobre isso aí, né, Dai? Você continua ou era isso aqui? Era isso, eu só tinha mesmo essa pergunta, né, que a gente precisa fazer. Quem nos protege de vereadores como o Pavanato, né? E só queria trazer uma questão, Sofia, que eu fui, né, procurar o projeto ali, que é o número 07 de 2025, que é o seguinte, né, o projeto que proíbe o sistema público de saúde de fornecer qualquer tipo de tratamento de readequação sexual para menores de idade, qualquer tipo, isso seja hormonal ou seja tratamento cirúrgico. E aí eu vou te dizer qual é a justificativa desse projeto, tá, Sofia, que é o seguinte: segundo, né, a assessoria do vereador, os tratamentos hormonais, como os de bloqueio androgênico, por exemplo, eles, embora comumente tratados como reversíveis, podem causar impactos profundos, duradouros e até mesmo permanentes, e, consequentemente, é a justificativa para que se impeça. E aí, quando a assessoria envia, né, as informações, envia justamente com uma nota dizendo: não, é para proteger as crianças e adolescentes do nosso Brasil, e é justamente, né, nesse caso, de São Paulo, mas certamente com um interesse de aplicar para o Brasil inteiro. Negar o processo de saúde para uma pessoa que está ali fazendo um processo de ressignificação, para eles, é uma forma de proteção. É esse ponto que eu queria trazer, Sofia. Agora eu estou aqui para te ouvir, inclusive. Beleza, vamos lá. Acho que tem muita coisa para se falar sobre isso, né? Primeira coisa, vamos respondendo aqui alguns comentários. O Kipler falou: isso é aceno para os eleitores idiotas, essa é a repercussão que ele mais quer. Isso é aceno para os eleitores? Com certeza. Com certeza, isso aí é uma forma de fazer pânico moral e com isso conseguir farmar voto. E daí depois ele pode usar esses votos, né, como que a Gabriel Ladorf que também falou, o projeto de lei para farmar voto, exatamente. Mas com esses votos, eles vão depois fazer outras coisas. Eles vão, com isso,
além de atacar a população trans, vão passar projetos aí de privatização contra os trabalhadores, etc, etc, etc. É uma forma de agir. Dito isso, essa repercussão é o que eles mais querem. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que é só ignorar que resolve. Não vai resolver. Ignorar não vai resolver. Se a gente ficar quieto, eles vão ficar farmando voto em cima disso, eleição após eleição, após eleição, após eleição. Qual que é o único jeito da gente conseguir fazer eles pararem de fazer isso? A gente desarmar eles. A gente pegar e enfrentar a transfobia para que eles não consigam mais votos com isso. Parar de falar é a melhor coisa que a gente pode fazer para eles, porque daí eles vão ficar usando essa pauta para ganhar voto o tempo todo. E segundo, parar de falar é entregar a população trans aos leões. Então a gente sacrifica aqui as pessoas trans, deixa elas perderem todos os seus direitos, a sua dignidade, porque passando ou não passando, isso aí vai afetar as pessoas trans e dane-se, sabe? Não vai funcionar, gente. Para com essa coisa de, ai meu Deus, é identitarismo, ai meu Deus, não vamos falar sobre isso. Tem que falar sim, porque é o único jeito da gente conseguir parar é enfrentar a transfobia para que isso não ganhe mais votos. E sim, gente, isso é possível. Vamos lembrar que 10, 15 anos atrás, lá pelos idos 2010, 2011, etc., a população-alvo era outra. Quem eles iam para cima eram dos homossexuais. Foi assim que Marco Feliciano cresceu, por exemplo. E hoje eles já mudaram o alvo. Por quê? Porque se você tentar fazer esse tipo de discurso contra pessoas homossexuais, o impacto vai ser muito menor. Hoje você não consegue mais farmar. Gente, que pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a homofobia acabou. Não acabou. Mas você não consegue mais tanto voto quanto se conseguia naquela época. Com o trans, com o ataque às pessoas trans, ainda consegue. Muito. Então a gente tem que enfrentar a transfobia, como tem que enfrentar a homofobia, como tem que enfrentar o racismo, como tem que enfrentar o capacitismo e todos os outros, porque eles sempre vão farmar like em cima disso. Like não. Voto. Agora vamos para outra questão. As questões específicas dos 3 projetos. Primeiro projeto. Vamos para... Oi. Sofia, desculpe te interromper, mas só um comentário sobre justamente esse ponto. E a gente consegue, inclusive, perceber o avanço, né, da aceitação de uma sociedade que era totalmente reversa, né, com pessoas com LGBTs. Não, na verdade, é só LGB mesmo. Paramos aí. Que é o seguinte, a gente tem hoje igreja, né, com um discurso de integralização, a gente tem, né, Papa falando sobre isso, a gente tem o próprio Bolsonaro dizendo que ele prefere um filho gay a um filho que fosse, né, que entrasse no crime, algo nessa linha. Então, na verdade, não, o Bolsonaro falou exatamente o inverso. E aí, observe isso, né? A gente tem um discurso que mudou em 10 anos, justamente por uma questão que foi o avanço desses grupos que foram se formando e se fortalecendo. Então, se a gente continuasse naquele processo de deixa para lá, até hoje a gente seguiria no mesmo barco ali, afundando e sendo massacrado. Mas é exatamente isso, ainda não acabou, mas o alvo deles hoje, de fato, está outro. Pronto, era só isso, para eu não esquecer, Sofia. Por favor, vamos lá. Beleza, daí vamos para as outras questões. Primeiro, os projetos. Projeto, vamos tirar pessoas trans do esporte. Gente, vamos lá. Ninguém, em sã consciência, vai achar que uma pessoa que está aí com os níveis de testosterona tão altos quanto de um homem cis deve competir na categoria feminina. Agora, se você tem uma pessoa que já está anos passando aí por tratamento hormonal, ou então que já nem possui mais os testículos, está com os níveis de testosterona há anos, nos níveis femininos, não tem por que impedir, não tem vantagem. Mas a estrutura óssea, isso, não sei o quê. Cara, aí a gente está falando de detalhes que uma pessoa, entre as mulheres cis você vai achar variação. Entre as mulheres cis você vai achar mulheres mais altas, mais baixas, com maior massa muscular, menor massa muscular. A questão é quando você tem realmente níveis de testosterona altíssimo e ninguém está falando disso. E se vocês têm alguma dúvida, vai olhar a comissão, os vários
órgãos internacionais, inclusive, como a Comissão Internacional das Olimpíadas e tal, que, com base em estudos científicos, já dizem que pode, sim, mulher trans competir em pé de igualdade com mulheres cis, considerando que já passou por castração, seja química ou física, considerando que já passou por tratamento hormonal, etc, etc, etc. E quando vem essa questão aí dos esportes, eu sempre gosto de trazer o caso da Joana, que foi uma menina de 11 anos, uma menina trans de 11 anos, que impediram ela de competir na patinação artística aqui no Brasil há uns anos atrás. Foi um caso que repercutiu bastante na imprensa por bastante tempo. Me explica, uma pessoa que sequer passou pela puberdade, qual a justificativa? Para mim, esse é escancarado a demonstração de que não tem nada a ver com uma vantagem injusta. Porque se uma menina que nem passou pela puberdade, ou seja, nunca nem teve testosterona correndo nos níveis dos homens cis pelo seu corpo, por que você impediria ela de participar? É uma criança. Porque é transfobia, não tem nada a ver com vantagem injusta. Questão de impedir os tratamentos cirúrgicos e hormonais. Ué, cadê a liberdade da pessoa fazer? Não é esse pessoal que fala tanto de liberdade, o Estado malvadão, agora quer usar o Estado malvadão para impedir a pessoa de fazer o que quer com seu próprio corpo? E, por fim, não existe criança trans. Existe sim. Existe sim criança trans. Vamos lá. E daí, depois a gente fala das questões de tratamento cirúrgico, que é outra história. Mas, primeiro, existe sim criança trans. Ah, mas ainda não tem nem 18 anos. Gente, aí desculpa, mas eu vou ter que dar a minha carteirada de neurocientista e dizer para vocês, diferentes regiões do cérebro, eu tenho doutorado pós-doc em neurociência, tá? Então, se você quiser vir discutir comigo, venha, eu vou dar essa carteirada sim. Diferentes regiões do cérebro atingem a maturidade em idades diferentes. Você não precisa chegar aos 18 anos de idade para aprender a falar, por exemplo. Se fosse do jeito que essas pessoas falam, não tem 18 anos, então não tem como saber se é homem ou mulher. Tá, dá para saber sim seu gênero antes dos 18 anos, como você aprende um monte, tem várias regiões do seu cérebro que se desenvolvem totalmente bem antes dos 18 anos. O que não se desenvolve até os 18 anos é a questão do córtex pré-frontal, que inclusive passa bem longe disso, vai lá pelos 25 anos, que aí é que está a grande questão, que tem controle de impulso, controle inibitório, etc, etc, etc. Mas, sim, você sabe sim o gênero antes dos 18 anos, e eu acho engraçado que ninguém questiona uma criança cis se ela já é capaz ou não de saber o próprio gênero. Daí, com relação a cirurgias e hormônios, não existe e não é defendido pela população trans cirurgia antes dos 18 anos, nem tratamento hormonal antes dos 18 anos. Isso não existe e ninguém na população trans defende, por uma razão bem simples. Isso é uma questão que não tem a ver só com gênero. Existem pessoas trans que decidem que não querem fazer cirurgia, acabou. Então, e ela não deixa de ser trans por isso. Então, as próprias pessoas trans concordam que não vai fazer cirurgia em menores de 18 anos. O que existe para menores de 18 anos? Você atrasar a puberdade. E daí, se você realmente está preocupado com o bem-estar desse adolescente trans, dessa criança trans, você vai concordar que isso é necessário. Porque, enquanto, sim, você fazer um tratamento hormonal em um adolescente trans, fazer uma cirurgia em adolescente trans, essa pessoa pode se arrepender depois, isso não quer dizer que ela não é trans, deixando claro, essa pessoa pode se arrepender depois e é irreversível? É verdade, é verdade. Sabe o que também é irreversível? Você deixar essa pessoa passar pela puberdade e daí depois ela confirmar que ela realmente não queria ter passado lá depois, isso também é reversível. Isso também é reversível. Isso vai fazer sofrer essa pessoa sofrer tanto quanto se ela não, quanto se você se tivesse feito hormônio, tivesse feito cirurgia, ela se arrependesse depois. Então, qual que é a melhor forma de você garantir que ninguém vai se arrepender de nada? Você não deixar passar por alteração nenhuma. E é isso que se faz. GNRH, você vai lá, dá para esse adolescente, ele não vai passar pela puberdade nem masculina nem feminina, chega aos 18 anos, aí você pode decidir. Ok, eu quero passar pela minha puberdade natural, tiro o GNRH, totalmente reversível, e a pessoa vai passar pela puberdade normal e não vai se arrepender de nada. Não, eu realmente quero isso, vai fazer cirurgia, vai fazer tratamento hormonal e não vai se arrepender de nada. É a melhor solução. É a melhor solução. Se você está querendo impedir isso, desculpa, não é por se preocupar dessa pessoa se arrepender depois, porque esse é o único jeito de você garantir que a pessoa não vai se arrepender de nada.
E por fim, espera até 18 anos para se assumir, não vamos falar de criança trans, espera até 18 para se assumir. Gente, pode não chegar aos 18 anos. Como assim pode não chegar aos 18 anos? Tem o Trevor Project, tem dados sobre isso. 4 vezes a taxa de suicídio da população normal. Mais de 50% dos adolescentes trans já pensaram em suicídio. É isso que você faz se você não respeita a identidade de gênero de um adolescente. E eu digo por experiência própria. Eu tentei suicídio aos 13 anos. Eu sou trans e tentei suicídio aos 13 anos. Não deu certo, óbvio. Estou aqui para contar a história, mas eu poderia não estar. Se eu fosse um pouquinho mais inteligente na hora de tentar, eu não estaria. Enfim, então, não vem com esse papinho de espera aos 18 anos, porque pode não chegar aos 18. Enfim, falei muito, é isso, Dai. Eu só queria, nesse momento, agradecer a desinteligência, tá, Sofia? A sua desinteligência, porque temos a sorte de ter você aqui hoje. E dando essa aula, inclusive. Eu estava vendo o MR comentando aqui que esse corte é extremamente necessário, é uma aula. E é isso, que bom que a gente tem esse corte. E vocês aí, né? Fica a dica, manda para os amigos, manda para aquela galera de São Paulo, né? Que elege esse tipo de gente, porque parece muitas vezes que não tem um efeito tão catastrófico quanto tem. Infelizmente, isso tem um efeito muito grande. É isso, Sophie. Chat, vamos ficando por aqui, mas quem está assistindo ao vivo não sai daí que a gente já volta com mais Plantão no Meteoro.